Agora a gente vai conversar ao vivo, pela internet, com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, que vai fazer um balanço da pandemia aqui do novo coronavírus na Bahia e sobre as medidas que o estado vem adotando para evitar a contaminação da Covid-19. Ele já está aqui no telão brilhando? Vamos ver. Opa, boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao TVR Revista. Lembrando que nesse exato momento a gente também está ao vivo no Facebook, no YouTube, também na Rádio Educador FM 107,5. Secretário, mais uma vez, boa tarde. Como o senhor avalia a situação do Estado em relação ao avanço do novo coronavírus? Boa tarde, Raoni. Todo mundo aí ligado na TVE. Nós estamos indo já para quase 6 semanas de epidemia, de pandemia aqui na Bahia. Nós estamos vivenciando uma taxa de progressão mais lenta do que nós havíamos projetado originalmente. Nós conseguimos derrubar a progressão de quase 60% ao dia para menos de 10%. Esse é um fruto, é uma vitória da sociedade baiana, das pessoas que estão aí em casa, em distanciamento social, dos empresários, do comércio, dos governos do estado, das prefeituras, que todos juntos conseguiram reduzir essa taxa de transmissão e colocar a Bahia numa situação melhor, não digo privilegiada, mas melhor do que vários estados do Brasil que estão hoje vendo seus sistemas de saúde entrar em colapso, e aqui nós estamos tendo tempo de nos preparar para um momento de maior necessidade de internação. Mais uma vez, é importante a gente lembrar que você pode participar com a gente através do WhatsApp, o 7196260307, 7196260307. Lembrando que a gente está ao vivo na Rádio Educador FM e também nas redes sociais do Facebook e também do nosso YouTube. Olha, a Bahia, como o senhor bem mesmo falou, secretário, é um dos estados mais populosos do Brasil, mas apresenta os números mais baixos em relação a outras regiões. Não tenho nenhuma dúvida que isso se deve ao início precoce das medidas de contenção adotadas pelo governo do estado. Nós começamos já no início do mês de fevereiro, quando a epidemia se instalou na China, e nós começamos a ter casos suspeitos na Bahia antes do carnaval. Nós já vínhamos nos preparando, estruturando a rede, o Laboratório Central do Estado, a rede hospitalar. Fizemos um trabalho grande de educação dos profissionais das secretarias de saúde de todo o estado para fazer o diagnóstico correto, manejar, isolar. Um trabalho muito importante da Divisão de Vigilância Epidemiológica do estado e dos municípios em buscar, correr atrás dos contactantes, dos casos novos infectados, as barreiras sanitárias que nós montamos no aeroporto, nas rodoviárias, nas BRs, o uso pela população do álcool gel, o conceito do distanciamento social, cada um respeite o seu metro quadrado, e mais recentemente, ao longo do último mês, um uso mais amplo das máscaras de proteção facial. Tudo isso em conjunto eu reputo como responsável por nós conseguirmos chegar no final do mês de abril com uma das mais baixas taxas de letalidade da doença em todo o país. E tomara que a gente continue assim, por sinal. Agora, o sistema público a gente sabe que pode entrar em colapso. Como é que o senhor vê essa situação em relação ao nosso sistema? Porque a gente vem acompanhando algumas notícias e o estado de Amazonas, por exemplo, já entrou em colapso, não só no sistema de saúde, mas também não se consegue mais enterrar as pessoas. Como é que o senhor avalia o nosso sistema de saúde e se ele pode colapsar nos próximos dias? Nós estamos ampliando em quase 1.000 novos leitos de UTI em toda a Bahia. Nós estamos também ampliando leitos de retaguarda, de internação clínica. Essa ampliação tem o objetivo de internar pacientes em leitos exclusivos para coronavírus. E toda essa expansão fará com que
se nós mantivermos uma taxa de progressão abaixo de 9%, em torno de 8% por dia, a gente atravessa aí o mês de maio, junho, com a relativa tranquilidade. Mas se nós mantivermos a taxa de progressão atual em torno de 9% a 10% por dia, nós chegaremos no final do mês de maio com todos os leitos adicionais criados exauridos. Agora, secretário, a gente mostrou há pouco com o Juracy Santana, referente ao vídeo que o Rui Costa, né, nosso governador, publicou nas suas redes sociais, informando em relação à compra, à licitação, na verdade, de 10 milhões de máscaras. O senhor já sabe, mas você já sabe como é que vai funcionar a entrega dessa máscara e qual a importância do uso da máscara para toda a população baiana? Bom, a máscara, ela é uma das ferramentas, né, de redução do contágio. A principal delas é o distanciamento social, é ficar em casa. Mas se houver necessidade de ir à rua para ir no supermercado ou no banco, que a pessoa utilize máscara. A máscara, ela evita que você contamine outra pessoa, caso esteja infectado e assintomático, assim como a máscara impede que você seja contaminado por uma outra pessoa. Se todo mundo estiver usando máscara, a gente consegue derrubar drasticamente a taxa de contágio na Bahia. Importante. É o que a gente vem falando bastante sobre esse processo das taxas, né, e também da curva a própria curva de contaminação. Agora é importante a gente falar também, secretário, afinal, no seu Twitter, o senhor realmente acabou publicando nos últimos dias, e é importante a gente falar sobre a declaração que o senhor sugeriu que as pessoas as pessoas que defendem o fim do isolamento social assinem um termo de compromisso, abrindo mão dos respiradores e leitos de UTI, caso precisem futuramente. O senhor acredita que somente assim, com informações como essas, as pessoas podem entender os riscos da pandemia, que a situação é de fato perigosa? Veja, eu não fiz uma sugestão. Eu fiz uma provocação, no sentido de que as pessoas caíssem na real e vissem o que elas estavam fazendo. A partir do momento que eu estou aqui lhe dizendo e afirmando matematicamente que se nós não reduzirmos a taxa atual de transmissão, que está entre 9% e 10%, se nós não reduzirmos hoje para 8%, daqui a 40 dias nós chegaremos à exaustão dos leitos de UTI. E quando eu digo isso, não é uma hipótese, não é uma projeção baseada no acho, num fundamento que não seja sólido. Eu estou calcado em equações matemáticas que levam em consideração algumas variáveis, até certo ponto conservadoras, no sentido de que eu estou escolhendo um cenário melhor. Se eu escolher o pior cenário, com tempos de internação de UTI mais prolongados do que o que nós estamos projetando, esses leitos acabam antes, né? Então, para evitar de nós chegarmos no final de maio, na situação que está o Amazonas, São Paulo, Rio, Ceará, nós precisamos agir agora. Nós estamos tendo a oportunidade de ver o que está acontecendo em outros estados, e se nada fizermos a mais do que já estamos fazendo, e eu repito, estamos fazendo muito, mas precisamos fazer mais. Se nós não fizermos a mais, nós seremos o Amazonas amanhã. A gente mostrou aqui no TVR Vista, e o ouvinte da Rádio Educadora também acompanhou, que há algumas semanas a Bahia comprou 600 unidades, na verdade, de respiradores da China. Os equipamentos ficaram nos Estados Unidos. Já o governador do Maranhão, Flávio Dino, comprou respiradores com os chineses e, para evitar que eles fossem desviados pelos Estados Unidos, ele trouxe o equipamento através da Etiópia. Mas a Receita Federal aqui no Brasil comunicou que vai processar o governador por essa medida que ele acabou tomando. Como é que o senhor avalia isso, tendo em vista que os respiradores são bastante importantes? Eu acho lamentável a posição da Receita Federal. Esse é um momento de exceção, um momento de calamidade pública nacional, internacional. É preciso entender que, nesse momento, tudo é válido para que se possa
conseguir disponibilizar esses equipamentos que estão lá do outro lado do mundo. Não é possível que a gente veja as pessoas morrendo sem respirador, como está acontecendo hoje em alguns estados do Brasil, e por questões burocráticas a gente não consiga oferecer esse tipo de assistência que as pessoas estão precisando. É realmente lamentável. E aproveitando o gancho, secretário, como está a Bahia em relação ao estoque de respiradores, né? A gente sabe que tem hospitais de campanha sendo entregues e a gente sabe que o coronavírus, alguns pacientes precisam sim dessa internação clínica e do uso dos respiradores. Quantos respiradores a Bahia tem hoje? Como é que está essa situação? Hoje nós temos 1.400 leitos de UTI na rede e estamos adicionando mais 950 leitos. Para esses novos leitos, nós temos hoje disponibilizados pouco mais de 250 respiradores e estamos aguardando máquinas que foram adquiridas e máquinas que estão em processo de reparo nas empresas autorizadas. Nossa expectativa é que ao longo das próximas semanas, à medida em que forem sendo ocupadas as vagas dessas UTIs novas, os respiradores venham chegando para nós podermos ir ampliando os leitos. A gente falou da capital, que vem sendo o epicentro do coronavírus aqui no estado, mas também me preocupa muito a situação do interior do estado, principalmente na região sul. Sem falar que algumas cidades vêm abrindo também o comércio. Eu queria saber como é que a secretaria está acompanhando o interior do estado em relação à Covid-19. Nós temos um surto bem pronunciado na região Cacaueira, um surto que não está ainda adequadamente controlado, taxas de progressão de 23% ao dia. É muito importante que na região Cacaueira a gente mantenha o comércio fechado em todos os municípios, que mantenha as pessoas dentro das suas casas, que não exista o deslocamento da zona rural para a zona urbana, onde poderá ser feito o contágio, e que, sobretudo, as pessoas, se vierem a sair às ruas, que... O Bolsonaro trocou de ministro, né, e apresentou Nelson Tais como novo líder do Ministério da Saúde. O que o senhor achou dessa troca e qual a perspectiva agora de apoio do governo federal para a Bahia? Eu acho que são estilos de ministros diferentes, mas acredito que o fundamento que vem sendo utilizado e conduzido dentro do Ministério não vai mudar na sua essência. Agora, continuando falando sobre o nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele insiste na orientação de flexibilizar as medidas mais restritivas, não só nas cidades, mas também em todos os estados, como maneira de salvar a economia do país. O que o senhor acha desse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro? É o momento de flexibilização ou, nesse momento, é a hora da gente se preocupar com a saúde da nossa população? Eu volto a insistir. Se nós não reduzirmos de 9% para 8%, 9 para 8%, uma redução de 11% de risco relativo, a taxa de progressão atual, daqui a 40 dias, irão acabar os leitos de UTI que foram acrescidos. Nós vamos ter que passar a utilizar leitos de hospitais gerais com um risco enorme de contaminação cruzada de outros pacientes. E está nas mãos da população a decisão de querer fazer com que essa curva caia mais ainda. A gente não vai fazer como outros países que colocaram as Forças Armadas nas ruas para obrigar as pessoas a ficarem dentro de casa. Acredito muito no poder de convencimento das pessoas, na ajuda fundamental da imprensa, para que nós possamos manter essa consciência coletiva de que, nesse momento, não é possível afrouxar as regras de distanciamento social. Portanto, a recomendação que emana do nosso presidente da República não deve ser ouvida pelas pessoas. Secretária, a postura do prefeito de Salvador, ACM Neto, e do governador do estado, Rui Costa, trabalhando juntos para conter o avanço do coronavírus na capital e também em todo o estado, vem sido bastante elogiada no país e vem sendo também bem avaliados em pesquisas aqui na capital e os números refletem isso também. O senhor acredita que esse é o momento de esquecer a bandeira política e focar de fato na saúde da população? Na verdade,
Na verdade, na saúde nunca deve se olhar a cor de bandeira política. A saúde ela está sempre acima de qualquer tipo de disputa. Eu fico muito feliz em ver aqui na Bahia uma situação em que não há absolutamente nenhum tipo de atrito num momento crucial como esse, em que as ações estão sendo feitas de forma coordenada e, sobretudo, sinergística. O que a gente faz, as prefeituras vão amplificando e dando uma repercussão maior em todo o estado. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Esclareceu muita coisa aqui para a gente, não só para quem assiste o TVE Revista, mas para quem escuta nesse momento a Rádio Educadora. Eu queria que o senhor se despedisse deixando uma mensagem para toda a população da capital do interior do estado. Minha mensagem é de use máscara, qualquer máscara. Pega uma camisa velha, uma camiseta antiga, um lençol velho, prende um elástico na orelha e saia na rua. Se não tiver condição de fazer aí com a costureira, com sua avó, com sua mãe, com sua tia, pega um lenço, amarra no rosto igual os bandidos de faroeste e sai para a rua com proteção do nariz e da boca. Qualquer máscara é válida. Muito obrigado, secretário, e até a próxima. É isso aí, gente. Usem máscara. A gente vai bater nessa tecla todos os dias aqui no TVE Revista, além de todas as medidas de prevenção que a gente vem falando desde o início do coronavírus aqui, da chegada do coronavírus aqui na Bahia e em todo o Brasil. Você vai ver a seguir que a Secretaria Estadual de Educação distribui